Olá, shalom a todos. Eu quero, nesta oportunidade, deixar com você uma palavra de Deus extraordinária. 5 atitudes que abrem os céus sobre a sua vida. Nós temos muitos cristãos que não conseguem prosperar, que não conseguem avançar, que não conseguem ter êxito espiritual. Sempre em dificuldades, sempre com barreiras, sempre enfrentando algum impedimento na sua vida cristã e na sua vida diária. Há algum tempo atrás, Deus me trouxe esse entendimento de 5 atitudes que podem abrir os céus sobre a sua vida. Não é uma regra, como eu vou dizer, uma regra primária ou uma regra única, mas são princípios que, na minha vida, da minha comunidade e de muitos que têm aprendido, têm funcionado perfeitamente sobre nós. 5 atitudes que abrem os céus sobre a sua vida. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Após Jesus ter sido batizado por João, no Jordão, ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado. A voz vinha do céu. Que maravilha! Deus quer abrir as janelas do céu sobre mim e sobre você. Isso é uma grande verdade. Deus quer abençoar o seu povo e a sua igreja, mas muitos parecem estar com os céus fechados. Deus quer derramar de suas bênçãos sobre nós. Segundo nós estudamos, por 400 anos houve silêncio, desde Malaquias até o profeta João Batista. Não houve manifestação do céu sobre a terra. Mas, através de Jesus, quando Jesus inicia seu ministério, então o céu se abre novamente e começam a receber dos céus bênçãos extraordinárias. A primeira manifestação é a voz de Deus pelo Espírito bradando sobre Jesus, dizendo: Este é meu Filho amado. Através de Jesus, os céus podem se abrir sobre a nossa vida. Através de Jesus, os céus podem se abrir sobre a minha vida. Através de Jesus, os céus podem se abrir sobre a sua vida, sobre a nossa congregação, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Aleluia. Os céus abertos aqui na terra é um lugar de fácil acesso a Deus. É Deus presente em nossas vidas. É Deus se manifestando em todas as áreas da nossa vida. Quando o céu se abre, ele desce, e aí podemos dizer: Deus desceu. Isso é extraordinário, porque muitos de nós não conhecemos a experiência de ter a bênção de Deus palpável, acessível. Muitos vivem da esperança de receber através de outros e não ter o céu aberto sobre a sua própria vida. Em Isaías 64:1, diz o texto: Ó, se fendesse os céus e descesses, e os montes tremessem à tua presença. Ó, se fendesse os céus, ó, se o céu se abrisse e descesse. A palavra de Deus nos ensina 5 maneiras de abrirmos os céus sobre as nossas vidas. E eu quero passar a você esses 5 princípios. Primeiro princípio: adoração. Adoração é um dos pilares principais da nossa vida cristã.
Precisamos aprender a adorar. Adoração é um mandamento, não é uma opção. Se lermos apenas um texto de Zacarias 14, versículo 17, diz assim: e acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela, não enviará sobre ela a chuva. No milênio, todas as famílias deverão subir a Jerusalém para adorar a Deus. Será uma ordem, não será uma opção. Sem adoração, não haverá chuva. A chuva é o símbolo da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Sem adoração, não haverá bênção. Sem adoração, não haverá presença de Deus. Sem adoração, não haverá riqueza. Sem adoração, não haverá saúde. Sem adoração, não haverá paz. Sem adoração, não haverá prosperidade. Sem adoração, não haverá vida espiritual. A adoração abre os céus sobre a igreja. A adoração abre os céus sobre a nossa casa. A adoração abre os céus sobre a nossa cidade. A adoração abre os céus sobre o nosso estado e sobre a nossa nação. A quantidade de adoração é que vai determinar a quantidade de chuva que virá, a quantidade de bênçãos que virá sobre nós. Deus quer enviar as bênçãos. Deus quer derramar as bênçãos como chuva sobre nós, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Adore a Deus com os seus lábios. Adore a Deus com os seus bens. Adore a Deus com os seus talentos. Adore a Deus com os seus dons. Adore a Deus com as suas finanças. Adore a Deus com a sua vida. Adore a Deus com a sua obediência. Adore a Deus no culto, na igreja. Adore a Deus lá no grupo familiar, na célula. Adore a Deus no seu trabalho. Adore a Deus com o seu testemunho. Adore a Deus com a sua oração. Adore a Deus com o seu louvor. Adore a Deus com o seu dinheiro. Coloque tudo que envolve a sua vida a adorar a Deus. E você vai ver Deus aumentar as chuvas sobre a sua vida, aumentar a bênção sobre a sua vida. Então a adoração é um dos princípios que abre o céu sobre a nossa vida. Adorar é oferecer algo ao Senhor. E muitas vezes oferecer algo que nos custe muitas coisas. Não ofereça uma adoração que não lhe custe nada. Cele a sua adoração com algo que lhe custe muito. Cele a sua adoração com sacrifícios. Cele a sua adoração com ofertas. Cele a sua adoração enviando bens, objetos, coisas preciosas. Oferta a Deus. Cele a sua vida de adoração, sacrificando ao Senhor. E você vai ver quanto Deus pode te abençoar. Também nós temos o segundo pilar, que é dizimar. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, é um texto conhecidíssimo, mas eu preciso ler novamente e afirmar ele a você, porque diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos tenha maior abastança. Dizimar é uma chave antiga para abrir as janelas do céu. Dizimar é um princípio que está antes da lei, na lei e depois da lei. Eu aprendo a dizimar com Abraão. Não aprendo a dizimar porque sou obrigado. Eu aprendo a dizimar porque eu vi o pai da fé tendo uma atitude. E essa atitude foi tão aprovada por Deus que 4 gerações depois, Deus ainda tinha compromisso, selando sobre Levi o princípio da adoração. Olhe bem, olha o que o texto está dizendo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É uma chave antiga, mas muito ainda resistente, porque algumas pessoas resistem a entregar o que é do Senhor. O dízimo é do Senhor, pertence a Ele, é dele. Não podemos reter algo que não é nosso. Quando faço isso,
me torno um roubador quando retenho, pois estou me apossando de algo que não me pertence. O princípio de dar a Deus as primícias da nossa renda ou lucro está claro aqui nessa passagem da Bíblia. Não podemos nos esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus. Em Gênesis 14, de 18 a 20, Melquisedeque se apresenta diante de Abraão e ele é uma figura de Jesus Cristo, conforme Hebreus 7. Vemos aqui Abraão entregando o dízimo de tudo para ele. Dízimo é a oferta e ofertas liberam a bênção de Deus. Com a bênção de Deus, os 90% compram mais do que os 100% compraria sem a sua bênção. Esta aliança entre eu e Deus com o meu dízimo é um ponto importante para abrir as janelas dos céus sobre as nossas vidas. Terceiro tópico, perseguição. Ah, pastor, que é isso? Perseguição. Sim, perseguição abre os céus. Vejamos o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56. Mas, ele estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Parece ser estranho que a perseguição seja também uma chave que abre os céus. Mas é real, ela abre os céus. Perseguição é uma marca na vida de um cristão verdadeiro, pois todo cristão verdadeiro será perseguido por causa da sua fé. Não se engane, se você tem servido ao Senhor, verdadeiramente será perseguido. Irão te perseguir por causa da sua posição contrária diante das coisas que o mundo oferece. A sua posição contrária é uma oposição ao sistema do mundo. Temos que permanecer firme na nossa fé, tendo convicção, como foram Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram diante do sistema da Babilônia. E Deus os prosperou naquele lugar. Se você está sendo perseguido ou perseguida por causa da sua fé, não se preocupe, permaneça no lugar, porque Deus vai te prosperar, Ele vai te honrar. Eu tenho convicção disso. Aleluia. Estevão estava pregando a verdade quando você vive corretamente, testemunha contra aqueles que estão vivendo incorretamente, você será perseguido. Mas nós lemos um texto. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado por ser perseguido, o céu se abriu sobre a vida de Estevão. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 14 diz: Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Se você não está sendo perseguido por causa da verdade, pela maneira que você vive o Evangelho, se preocupe. Por quê, pastor? Porque os céus podem estar fechados sobre a sua vida. Viva de maneira que os céus cuidem de você. Dê um testemunho de maneira que o céu se abra sobre a sua vida. Aqui, com esse comportamento, você verá os céus se abrir sobre a sua vida, eu tenho certeza. Quarto tópico, quarta atitude que abre os céus sobre as nossas vidas. Mateus 18, versículo 19 e 20. Mateus capítulo 18, versículo 19 e 20. Diz assim: Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Pastor, qual é o quarto princípio que abre o céu? Unidade. A unidade atrai a presença de Deus. Quando existe unidade,
o que é concordado aqui na terra é concordado também lá no céu. Se fizermos algo que está em conformidade com a palavra de Deus, entre 2 ou 3 aqui na terra, isso se cumprirá, isso se realizará. Os céus se abrirão sobre mim e sobre você. O Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola de suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós lemos no Salmo 133, nos mostra que quando há unidade, a unção de Deus é derramada. E o Senhor ali, naquele lugar, onde existe unidade, Ele ordena a bênção de Deus. Meu conselho a você: esteja unido os casais, esteja unido a família, esteja unido com o seu pastor, esteja unido com a sua comunidade onde você faz parte, ande em unidade com o seu patrão, ande em unidade com seus funcionários, ande em unidade com seus irmãos. Unidade é um princípio que abre os céus, eu tenho certeza disso. E o quinto e último tópico desta manhã, para você entender a palavra de Deus, está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 42. Vejamos o que diz o texto de Levítico 18, 42. O que é o quinto tópico que abre os céus? Persistência. Presta atenção. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 42. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos e disse ao moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a de a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Persistir. Elias orou uma vez, não aconteceu nada. Orou 2 vezes, não aconteceu nada. Orou 3 vezes, não aconteceu nada. Orou 4 vezes, não aconteceu nada. Orou 5 vezes, não aconteceu nada. Orou 6 vezes, o céu ainda estava fechado. Mas na 7ª vez, quando o seu moço olhou para a banda do mar, havia uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias tinha certeza: o céu se abriu. A persistência abre os céus e mantém os céus abertos sobre a sua vida. Você tem persistido na oração? Você tem persistido na fé? Você tem persistido em uma vida de santidade? Você tem persistido em andar em integridade? Você tem persistido em ser fiel? Você tem persistido em falar só a verdade? Acredite, pode ser que ainda não se abriu, mas há uma convicção: os céus vai se abrir. Elias não desistiu e orou 7 vezes até que viu a sua oração respondida. Temos que ser persistentes. Deus nos ensina isso através da sua palavra. Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem busca, acha. E o que abre, bate, abrir-se-lhe-á. Você tem que insistir em pedir. Você tem que insistir em buscar. Você tem que insistir em bater. Mais do que isso, você já insistiu, agora persiste em pedir, persiste em buscar, persiste em bater, porque os céus vai se abrir sobre a sua vida. Aqui o Senhor Jesus nos ensina que através da nossa persistência, portas do céu se abrirão. Deus quer nos abençoar. Ele quer que o céu se abra sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que esta palavra possa abrir os céus sobre você.
coloque em prática e Deus te abençoe poderosamente nesse tempo. Que Deus abençoe. Curte, compartilha, siga-nos lá no canal do YouTube. Será uma alegria ter você compartilhando, participando conosco e sendo nosso parceiro aqui em curtir, enviar, multiplicar. Um abraço, fiquem todos com Deus.